Quantos acharam o livro do Gênesis, capítulo 15, versículo de número 1, versículo 1? Quem achou, diga amém. Amém. Assim diz então a palavra do nosso Deus. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, o que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedestes descendência, e ao servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte da outra, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que tua posteridade será peregrina na terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que a tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Que o Senhor aplique a sua palavra ao coração de cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Feche os seus olhos, curve a sua fronte para falar com Deus. Curve a sua fronte. Deus está nesse lugar. Você veio a um lugar que Deus separou para falar ao seu coração. Acredite nisso. Não é por causa do homem que aqui está, ou de qualquer pessoa que aqui esteve, mas é pelo Espírito de Deus que aqui está. Deus quer falar ao seu coração. Eu não sei o porquê você entrou e veio a essa casa. Você poderia estar em tantas igrejas hoje. Você poderia estar em outra igreja. Você poderia estar ouvindo um culto pela internet. Você poderia estar em outro lugar. Mas você veio aqui, Deus o trouxe. Ele quer falar ao seu coração. Feche seus olhos. Peça a Ele para falar ao seu coração. Pai, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio de falar contigo nessa hora. Pedimos, Pai Santo, Deus querido, em nome de teu amado Filho Jesus, a tua bênção, tua graça, tua bondade, tua misericórdia para cada um de nós. Continua, Deus, falando com a igreja que aqui está presente, falando com cada um dos teus servos, pela tua palavra, pelo teu poder. Nós assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja? O tema que nós queremos compartilhar com os irmãos nessa noite é como vencer a noite escura da alma. Vamos falar juntos? Como vencer a noite escura da alma. Só para que você lembre esse termo, noite escura da alma, e não é um termo que foi criado por mim. É um termo que existe na história do cristianismo desde o século XIV. E quem mais divulgou, por quem mais ficou conhecido essa expressão, a noite escura da alma, foi através de um cristão espanhol
espanhol do século XV, século XVI mais precisamente, chamado João da Cruz. O nome dele era esse mesmo, João da Cruz. Ele escreveu um poema. Esse poema tem várias línguas, sobretudo em espanhol, a língua de Cervantes, né? A melhor língua que é falada depois do português. Ele escreveu esse livro, La Noche Escura del Alma. Temos aqui em castelhano, então temos que honrar aí o nosso amigo lá que habla espanhol. Bem-vindo acá, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Teste depois eu traduzir para vocês. Bom, então, a noite escura da alma, para esse autor e para os diversos estudiosos do cristianismo, a noite escura da alma é um termo que se refere a uma experiência de abandono espiritual. A pessoa que atravessa a chamada noite escura da alma, ela sente que de alguma maneira ela foi abandonada ou por Deus, ou por alguém, ou por alguma coisa. Ela se sente completamente desamparada e completamente sozinha. E eu acredito que, se nós formos muito sinceros, a maioria de nós, em algum momento, sentimos como que se Deus estivesse um pouco distante de nós, um pouco afastado de nós, um pouco inalcançável pelas nossas orações. A noite escura da alma, ela é esse abandono espiritual, é esse distanciamento de Deus, é o sentimento de que as nossas orações, elas perderam o sentido. Em quantos momentos, meus amados irmãos, a gente tem essa real sensação de que a oração perdeu a eficácia, perdeu a capacidade, e há mais ainda, há momentos em que nós nem conseguimos orar. É por isso que o Senhor deixou para nós e em nós o seu Espírito Santo, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos? Ele intercede. Vocês sabiam que o Espírito Santo intercede por você? Quantos creem nisso? Quantos já viveram essa experiência? Levando minhas mãos em nome de Jesus. Você não consegue orar, não consegue falar com Deus, não consegue se dirigir a Deus. E não é, como eu disse pela manhã, não é porque não tenha desejo, não é porque não tenha vontade. Até tem o desejo, até tem a vontade, mas o seu sentimento é de que a oração não vai sair daquele espaço onde você está, não vai chegar até Deus. Este foi o sentimento de Abacuque. Quando nós abrimos Abacuque no capítulo 1, versículo 1, Abacuque diz: até quando clamarei eu e tu não escutarás? Até quando gritarei violência e não salvarás? Até quando clamarei eu e tu não escutarás? A impressão que Abacuque tinha é que Deus estava alheio à sua súplica, alheio à sua oração. Você já passou por algum momento dessa natureza? Já passou por algum momento assim? Você vem até a reunião de oração, e aí quando alguém fala assim, vamos orar, você fecha os olhos, mas o seu pensamento está vagando pelos seus problemas, o seu pensamento está vagando pelas suas lutas, e você tem aquele sentimento de que Deus não está ouvindo. Quando uma pessoa está assim, ela pode estar vivendo essa chamada noite escura da alma. Uma outra sensação que cerca aquele que vive a noite escura da alma é o sentimento de que as lutas espirituais não fazem mais sentido, não vale mais a pena, não vale a pena mais ir à igreja, não vale mais a pena perseverar. Quando nós olhamos, meus amados irmãos desistindo da fé, apostatando da fé, e não é porque estão levando uma vida de pecado, às vezes é porque estão adoecidos espiritualmente, estão adormecidos emocionalmente, e muitas vezes nós assumimos uma postura julgadora, julgamos aquela pessoa, condenamos aquela pessoa, e ela não vem mais à casa de Deus, ela não lê mais as Escrituras, porque simplesmente ela está atravessando o vale dos ossos secos.
ela está atravessando o vale da sombra da morte, ela está atravessando a sua noite escura da alma e acha que a vida cristã não vale mais a pena. Mas é claro que tem outro lado, tem aquela outra pessoa que joga tudo pro alto para poder voltar à velha vida. É diferente, não é noite escura da alma, não, é sem vergonhice da alma, é a sem vergonhice da alma. Aquele que chuta o balde com tudo que ele um dia professou e passa a viver as suas velhas práticas. A carne tomou conta daquela pessoa. Quando a gente olha para a Bíblia, existem duas expressões marcantes, dois personagens, entre tantos personagens marcantes que viveram a noite escura da alma. O principal deles, Jesus Cristo. E o outro principal personagem, o rei Davi. Abra sua Bíblia no Salmo 42, vamos ler juntos o Salmo 42, por gentileza. Salmo 42, Davi, o salmista, né? Ele vai dizer assim no seu texto sagrado, Salmo 42. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Quem ainda não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Salmo 42. Olha o que diz no versículo de número 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então ele tinha sede de Deus. Ele tinha sede de Deus. E é interessante que a corça aqui é aquele animal que ele tinha um hábito de ir à água quando o seu predador já tinha ido. Ela sabia o horário que o predador ia à água, então ela falou assim, a corça ela tinha uma programação genética para esperar o predador ir às águas, saciar a sua sede, e quando as águas estavam desimpedidas, então era a vez dela, a corça, sair do seu esconderijo para ir às águas. Então o texto que diz assim, olha, assim como a corça anseia ou suspira ou tem a expectativa de ir às águas, porque não vai agora porque o predador está lá. Assim como ela tem esse desejo, esperando a oportunidade, o salmista diz, a minha alma tem sede de ti. Mas o texto continua, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E o verso 5, vamos ler juntos? Verso 5, porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele meu auxílio e Deus meu, sinto abatida, verso 6, dentro de mim, a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no aldeio de Mizar. Um abismo, vamos ler juntos essa expressão? Um abismo chama outro abismo. Então esse salmista está passando por uma noite escura da alma. Não é apenas uma questão psicológica, não é apenas uma questão emocional, mas é algo profundamente espiritual. Ele tem sede de Deus, ele tem vontade de estar diante de Deus, ele tem desejo de louvar a Deus, mas ainda assim a sua alma está definhando. Ainda assim a sua alma, o seu espírito está murchando. Irmãos, isso não é algo da ordem do emocional, mas isso afeta as nossas emoções. Isso pode nos levar a uma depressão, isso pode nos levar a uma melancolia, isso pode nos levar a uma tristeza, isso pode nos levar a um abatimento emocional,
mas é algo da ordem do espiritual, mas afeta profundamente as nossas emoções. E se afeta as nossas emoções, afeta a nossa fisiologia. É interessante quando as pessoas estão abatidas, estão deprimidas, elas são como aquele aparelho de eletrodoméstico que a gente quer desligar para ele parar de funcionar. E uma maneira de desligar é a pessoa dormir. Troca a noite pelo dia, troca o dia pela noite, frita na cama a madrugada inteira e vai dormir. Eu tenho uma tática para quem tem dificuldade. Quem tem dificuldade de dormir, levante a mão. Eu tenho uma tática. Eu ensinei para um irmão outro dia, na igreja. Ele veio conversar comigo e falou: pastor, estou angustiado, às vezes eu não consigo dormir. Eu falei: eu tenho uma tática. Eu às vezes não consigo dormir mesmo não. Eu acordo de madrugada. Eu acordo. Sabe o que eu faço, irmão? Eu não levanto da cama. Eu escorrego da cama. Eu vou deslizando. Vou mesmo. Vou deslizando, porque o meu sistema nervoso central, se eu me levantar, ele vai entrar em atividade. Ele vai entrar em atividade. Então eu vou deslizando, porque eu tenho que ensinar para o meu cérebro, para minha mente, para o meu coração, que cama é lugar para dormir. Também. Mas acerca disso falaremos em outra ocasião. Mas é um lugar para dormir. O meu cérebro tem que... Se o seu cérebro aprender que cama é lugar para comer, para dormir, para ler, você não dorme. Cama é lugar para dormir. Então eu, quando eu acordo de madrugada, eu deslizo da cama. Aí vou para a sala. Pego um livro, pego a Bíblia, vou ler. Aí vem o sono. Quando vem o sono, eu deslizo para a cama. Foi igual a lesma. Achou medo. Porque se eu levantar, é verdade, se você levantar e for para a cama, quem te levanta é o seu cérebro. É ele que dá ordem para a sua musculatura, é ele que dá ordem para a circulação sanguínea, é ele que vai dando ordem. E o seu cérebro entra em uma atividade dinâmica, daqui a pouco você chega na cama acordado. O sono vai embora. Mas existem pessoas que passam a madrugada lutando, pelejando, não conseguem dormir, porque estão entristecidas, estão angustiadas, estão atravessando um momento de depressão, um momento de tristeza, e muitas vezes esse momento de tristeza é consequência de um abatimento espiritual, de uma apatia espiritual. Então, como vencer? Como sairmos vitoriosos sobre a noite escura da alma? Como sermos vencedores? Como atravessarmos essa madrugada de frieza espiritual? Como atravessarmos? Pela manhã nós falamos, abra-se para a palavra de Deus. Você precisa ser receptivo à palavra de Deus. Pela manhã nós falamos, recorde quem Deus é e quem você é. Mas agora à noite eu quero entrar mais um tema. Eu quero dizer que para você vencer a sua noite escura da alma, você precisa fortalecer-se através da oração. Vamos falar juntos? Fortalecer-se com a oração. Vamos juntos, igreja? Fortalecer-se com a oração. Só os irmãos da minha mão direita aqui. Fortalecer-se com a oração. Com a oração. A minha mão esquerda. Fortalecer-se com a oração. Fortaleça-se com a oração. Fortaleça-se com a oração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha junto. Fortaleça-se com a oração. Mais alto, igreja. Fortaleça-se com a oração. Fortaleça. Se nós olharmos para Abraão, nós vamos ver que a noite escura da alma que Abraão enfrenta tem algo interessante. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus, amém? Vamos para o Senhor. A Bíblia é brava mesmo. Essas Bíblias são muito bonzinhas, tá? Nós precisamos entender que Abraão passa por um momento muito interessante. Se você olhar para Abraão, até aqui, eu tenho pregado sobre Abraão, se você olhar para Abraão até esse momento, isso, irmãos, é muito importante na nossa vida.
Isso é muito significativo. Escute o que eu vou dizer para você. Se Deus permitiu, ou se Deus está permitindo você atravessar uma noite escura na sua alma, Deus tem algo para você nessa experiência. Amém? Eu não sei qual é a sua noite escura, eu não sei como ela se configura, eu não sei quais são ou quais foram os gatilhos dessa noite escura da alma. Pela manhã nós falamos alguns gatilhos que disparam essa experiência, que deflagram essa experiência. Eu não sei qual é ou qual foi o seu gatilho, o que é que ocasionou, não sei, mas uma coisa eu sei: se Deus permitiu, Ele tem algo a ensinar a você. Se Deus permitiu, Ele quer atravessar essa experiência com você. Se Deus permitiu, Ele quer elevar a sua vida para um nível maior. Se nós olharmos, por exemplo, para a experiência de Abraão até esse momento, a religião de Abraão, a experiência de Abraão com Deus, ela é uma experiência essencialmente ritualística. Não é que seja uma experiência errada, não é que seja uma experiência equivocada, mas ela poderia ser mais. A experiência de Abraão, ela é uma experiência marcada pelos rituais. Abraão é chamado por Deus para ir para um lugar, ele vai, ergue um altar. Abraão tem uma vitória em uma situação, ele vai, constrói um outro altar. Abraão vai construindo altares, vai construindo memoriais de adoração. Isso não é errado, mas isso não é o suficiente. E a partir desse momento, capítulo 15 do livro do Gênesis, é o texto em que Abraão está sozinho com Deus. Não tem sua mulher, não tem seu sobrinho, não tem nenhum outro rei, não tem nenhum outro aliado. É uma experiência dele com Deus. E nessa experiência, meus amados irmãos, o ritual, o altar, as ofertas, elas vêm lá atrás. O que antecede o ritual, o que antecede a oferta, o que antecede a ritualidade da experiência com Deus é a experiência da oração. Abraão, nesse texto, ele vai aprender o que é orar, como orar, quais são as características da oração. E se você deseja, meu irmão, minha irmã, atravessar a sua noite espiritual, a sua noite escura da alma, você precisa fortalecer-se na oração e conhecer quais são as características de uma oração fortalecedora. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, essa oração fortalecedora, ela é um diálogo. Ela é um diálogo. Se você olha para o capítulo 15, nos primeiros versículos, você vê um diálogo. É Deus conversando com Abraão e Abraão com Deus. E o interessante é que a iniciativa é de Deus. No versículo 1 diz assim: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Aí vem o diálogo. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Irmãos, quando nós olhamos para a oração de Abraão, nós vemos que ela é um diálogo. Ela é um diálogo, é uma oração dialogal. E não é uma mera oração ritual. Deus busca pessoas para relacionamentos. Amém, irmãos? Ele quer relacionar-se conosco. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. E procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer ter um relacionamento verdadeiro. Deus quer ter uma experiência verdadeira. E se Ele
nos permite atravessar um momento de trevas na nossa vida, um vale de ossos secos, um vale da sombra da morte, é porque Deus quer nos trazer para um relacionamento mais pessoal. Irmãos, e muitos de nós estamos vivendo uma religião muito mais ritualística do que relacional. Quantos irmãos estão entendendo isso? Levantem as mãos. Não adianta nada ir na igreja se eu não tenho um relacionamento pessoal. Não adianta nada ser membro de uma congregação qualquer se eu não tenho um relacionamento pessoal. E Deus permite então Abraão viver essa história para que Abraão desenvolva uma oração de diálogo. E mais ainda, desenvolva uma oração constante. Desenvolva uma oração crescente. E desenvolva uma oração sincera. Abraão, ele vai crescendo no nível de oração. O versículo 2 diz: respondeu Abraão. O versículo 3 diz: disse mais Abraão. Respondeu Abraão, disse mais Abraão, e Abraão abre o verbo com Deus. Nós temos que criar o hábito de ter uma oração de diálogo crescente, constante e sincera. Abrir o nosso coração para o Senhor. A palavra de Deus diz que o coração quebrantado não rejeitará o Senhor. Amém? Ele não rejeita. Você quer atravessar noites de trevas, quer atravessar vales de ossos secos, quer atravessar vales da sombra da morte, intensifique a sua vida de oração. Como está a sua vida de oração? A gente tem colocado aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, uma manhã de oração. Todos os dias. Todos os dias. Essa semana, Deus colocou no meu coração, eu fiz a minha primeira oração nesse sentido aqui na igreja. Vou compartilhar com os irmãos. Deus colocou no meu coração orar. A gente ora pelo colégio, mas orar por um tipo especial de alunos do nosso colégio. Quem esteve em algum dia no nosso coração viu que essa foi a primeira vez que eu orei nesse sentido. O nosso colégio tem recebido alguns alunos em condições especiais de desenvolvimento. Alunos que nasceram com síndrome do espectro do autismo, com Asperger, e vem para a escola. E Deus me despertou essa semana. Ore especificamente por essas crianças, para que elas encontrem paz na nossa escola e se desenvolvam satisfatoriamente no seio de suas famílias e na presença do Senhor. Amém, irmãos? Nós temos que aprender a orar. Esse é um desafio nosso. Orar. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. O Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos e diz: ficai aqui comigo e vigiai, para que não entreis em tentação. E quando ele volta, ele encontra os seus amigos dormindo, os discípulos dormindo, e ele diz: não podeis vigiar nem um pouco. Jesus conclui dizendo: o espírito está pronto, mas o quê? A carne é fraca. Acordar para orar de manhã mais cedo, uma hora a mais, ou orar uma hora a mais à noite. Nós temos que aprender a desenvolver mais a nossa vida de oração. Até esse momento, Abraão era o homem do altar. Ele construía altares, ele edificava altares, ele era campeão das batalhas, ele era vencedor das batalhas, ele estava crescendo espiritualmente, mas uma coisa faltava naquela experiência dele com Deus: desenvolver mais a sua vida de oração. Quantos aqui querem vencer as suas noites espirituais, as suas lutas espirituais? Entrem numa vida de oração. Amém, irmãos? Quantos aqui têm experiência de oração? Levantem as mãos. Oração. Oração. Eu quero convidar você para vir todas as manhãs. Eu quero convidar você para estar desenvolvendo a vida de oração no domingo às 8 horas da manhã.
Eu quero convidar você a ser um homem, a ser uma mulher de oração. Quais são os desafios que você tem na sua vida? Quantos aqui tem desafio? Levantem as mãos. Desafios emocionais, desafios físicos, desafios dos quais quer que seja. Nós temos que ter uma vida de experiência com oração. Amém, igreja? Estava conversando com um irmão essa semana e eu lembrei que no início do meu primeiro ministério eu entrei numa batalha espiritual muito grande. Eu entrei no início do meu primeiro ministério e não saí até hoje. Essa batalha. E por causa dessa batalha eu adoeci gravemente. Eu lembro que 2 diáconos foram me visitar, eu estava passando mal, quando chegaram na minha casa, onde eu estava numa situação muito difícil. E aquele diácono falou para mim, falou assim, a gente tem que levar o seu esposo para o hospital. Primeira igreja batista de Brasília, e me levaram para o hospital. Eu fui internado naquele hospital. Eu estava numa condição que o médico falou assim, mas eu vou fazer uma ultrassonografia para ver o que tem no intestino desse homem. E fizeram a ultrassonografia. E com o resultado da ultrassonografia disseram, vamos ter que operar o seu marido, tirar o baço dele. E a minha esposa falou assim, dá um tempo antes de fazer isso. E Luciana chamou uma outra irmã da igreja e começaram a orar. 24 anos depois, a minha saúde estava restabelecida. Não operei, mas Deus operou. Amém, irmãos? Você tem que ter experiências com oração. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, é a hora de nós largarmos os rituais e entrar num embate pessoal com Deus de oração. Entrar numa intimidade pessoal com Deus de oração. Abraão havia vencido uma grande batalha, mas eu acho que agora ele está numa das maiores de sua vida. Ele havia vencido uma grande batalha, havia um perigo da batalha ser retomada, os reis voltarem e retaliarem, ele com medo de morrer, não vendo a sua herança, confuso, com medo. Deus se dirige a ele e ele começa a oração. Ele começa a falar com Deus, começa a dialogar com Deus de forma íntima, de forma pessoal e de forma crescente. Nós iremos vencer, meus amados irmãos, as nossas noites escuras da alma, na medida em que nos fortalecermos através da oração. Amém, igreja? E não é, veja bem, não é por causa da nossa oração. A nossa oração não tem poder. A nossa oração não tem receita. O segredo não está na minha oração, nem na sua oração. O segredo está em quem nós oramos e por quem nós vamos à presença do Pai. Nós oramos ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e vamos à sua presença em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós assim oramos, portas se abrem, cadeias são quebradas, curas acontecem, libertação são determinadas, milagres são realizados. E eu creio no poder da oração. Você crê no poder da oração? Diga amém. Amém. Orai. Ore sem cessar. Quando nós olhamos para esse trecho, nós vemos então Abraão, ele entrando na intimidade da oração. Mas em segundo lugar, nessa noite, além de termos, meus amados irmãos, que nos fortalecermos com a oração, nós temos que reafirmarmos nas promessas. Amém, igreja? Reafirmarmos nas promessas. Abra sua Bíblia, meu amado irmão, no capítulo 15 desse livro de Gênesis, e leia o versículo de número 5 e o versículo de número 6. Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 5 e o versículo de número 6. A Bíblia diz assim, a palavra do Senhor nosso Deus: então conduziu-o até fora e disse. Vamos ler juntos, né? Veja, todos nós. Então conduziu-o até fora. Na semana eu fui convidado a pedido de uma mãe para atender um adolescente. Pastor, conversa com meu filho. E o que está acontecendo? Ele é calado, ele é fechado, ele não fala comigo, ele não fala com o pai, ele não fala com os irmãos, ele não é da igreja memorial. Não tiver alguém pensa. Conversa. E eu fui conversar com o adolescente. E cheguei na conversa com ele e disse: você ouviu falar do mito da caverna? Ele, mito da caverna? Quantos aqui já ouviu falar do mito da caverna?
E eu fui esboçar o mito da caverna de Platão para ele. Porque aquelas pessoas não saíam da caverna. Não saíam da caverna. Eles não saíam da caverna por medo. Porque eles viam uma sombra no fundo da caverna e tinham medo do que viam. E achavam que aquela sombra no fundo da caverna era algo que iria exterminá-los. Poderia ser um monstro, poderia ser um animal, poderia ser uma fera. Eles viam uma sombra. Mas alguém, em algum momento, por acidente, saiu da caverna. E quando chegou do lado de fora, viu que aquela sombra nada mais era que uma projeção. Havia uma árvore e havia a luz do lindo luar. E aquela luz do luar projetava a sombra da árvore no fundo da caverna, e eles achavam que ali havia um monstro. E aquela pessoa que entrou disse: não, nada disso, vamos sair. E quando chegaram do lado de fora, viram coisas extraordinárias. Eu não sei onde Abraão estava, mas Deus trouxe Abraão para fora. O texto bíblico, olha para a sua Bíblia. O texto bíblico diz: então conduziu-o até fora e disse. Eu não sei onde ele estava. Daí de repente veio aquela inspiração: sai da tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda. A Bíblia não diz que é uma tenda. Pode ser uma tenda, mas pode ser a alma. Quando nós atravessamos a noite escura da nossa alma, nós nos trancamos, nós nos fechamos, nós não queremos conversar com ninguém. Com ninguém. Nem a pessoa mais amável. A pessoa liga para ele e fala assim: eu vou te visitar. Ah, diz que eu não estou. Diz que eu não estou. Diz que eu não quero receber. Nós nos fechamos dos nossos quartos, nos fechamos das nossas vidas, porque na verdade nós estamos fechados dentro de nós mesmos. Nós estamos entendendo isso? Levantem as mãos. Então Deus conduz aquele onde diz: sai para fora. Sai para fora redundantemente. Sai. Deus o conduziu para fora. E o texto diz: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes contar. E aí vem a promessa. Olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes contar. E a promessa, qual é a promessa, igreja? Está no texto bíblico. Qual é a promessa? E lhe disse: será assim a tua descendência. Será assim a tua descendência. Irmãos, Abraão, o texto bíblico diz no versículo de número 6: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele passa a se apoiar nas promessas. E assim como a oração tem algumas características, a oração precisa ser constante, precisa ser crescente, precisa ser íntima e precisa ser pessoal. O apoiar-se nas promessas tem algumas características. E a característica de apoiar-se nas promessas é que não é apoiar-se segundo a nossa lógica, segundo a nossa compreensão. Não é apoiar-se por vista, mas é apoiar-se pela fé. Pela fé. É apoiar-se por vista, não por vista, mas pela fé. E outra, é apoiar-se nas promessas, crendo no extraordinário. Quantos creem no extraordinário? Digam amém. Abra sua Bíblia em Gênesis não, em Efésios capítulo 3, verso 20, verso 21. Gênesis 3, verso 20 e 21. Olha que texto maravilhoso. Efésios, desculpem. Efésios 3, verso 20 e 21. Que texto maravilhoso. Efésios 3, 20 e 21. Está na tela, vamos ler juntos? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. No diálogo de Abraão com Deus, a queixa era uma: eu não tenho herdeiro. Essa era a queixa dele. Mas Deus olha para ele e diz: quantas estrelas?
assim será a tua descendência. Você está reclamando de um herdeiro que você não tem? Eu vou te dar o extraordinário. Eu vou dar além daquilo que você está pedindo, além daquilo que você está pensando. Nós temos que confiar nas promessas, por fé e vendo o extraordinário. Quantos veem o extraordinário de Deus nas suas vidas? Digam amém. Amém. Essa semana eu assisti um filme muito interessante que fala-se sobre estrelas além do seu tempo. Quantos assistiram esse filme? Filme bom. 3 mulheres que trabalhavam na NASA. E não eram só 3 mulheres, não, irmãos. Tinha outra característica, né, do sul dos Estados Unidos, que é, até hoje é um pouco assim. Elas eram 3 mulheres, e eram o que mais, irmãos? 3 mulheres negras. Dentre as 3 mulheres negras, havia uma que era mulher, que era negra, e que era viúva. Era viúva. E ela, por ter uma habilidade muito grande com cálculos matemáticos, ela foi levada para a sala do chefão. E o chefão dizia para os matemáticos: vocês precisam ver além da matemática, além do visível, além daquilo que vocês estão vendo. Precisam enxergar além. E num dado momento, meus amados irmãos, ele diz assim: vocês querem lançar os homens no espaço? E ele diz: eu já estou vendo o homem na lua. Querem lançar o homem no espaço? Eu já estou vendo o homem na lua. E num dado momento, irmãos, aquela mulher pega um papel escrito, manchado, e coloca contra a luz, e vê uma palavra, faz cálculos extraordinários e desenvolve uma série de problemas. E o homem pergunta: como é que você conseguiu? Ela: eu enxerguei além. Eu vi mais além. Abraão foi chamado por Deus para ver que Deus podia dar mais do que um herdeiro. Ele dá além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém, irmãos? Quando você estiver atravessando a sua noite escura da alma, fortaleça-se na oração e fortaleça-se com as promessas de Deus, sabendo que Deus dá o extraordinário. Ele dá aquilo que nós precisamos, mas se Ele quiser, Ele dará além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas você precisa fazer uma coisa: você precisa sair do lugar de onde você está. Onde você está nesse momento? Pessoal da psicanálise, e eu não sou psicanalista não, viu gente? A maioria dos psicanalistas dizem que as pessoas que têm um problema de ordem emocional, elas têm um ganho. Aquele problema traz um prejuízo, mas traz um ganho. Um ganho. Algum ganho ela tem. Algum ganho tem por ser um coitado. Os outros sentem pena. Algum ganho tem por ser um fragilizado. Os outros ajudam. Algum ganho tem. Às vezes nós estamos nas nossas noites escuras da alma presos aos supostos ganhos que eles oferecem. Pena, piedade, misericórdia. Mas nessa hora, meus amados irmãos, é hora de pegar nas mãos de Deus e sair e ver que Ele pode dar infinitamente mais. Amém. Não sei qual é o seu ganho, mas eu sei que Ele pode dar infinitamente mais. Curva a sua fronte, feche seus olhos. Deus te compra saída hoje, de onde você está. Seja a tenda, seja o ostracismo, seja a caverna, seja o medo. Deus te convida a sair. Sai. Ele te mostrará as estrelas dos céus.